Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, fazendo meu trabalho. Ai, gente, na minha cabeça, eu tô fazendo trabalho aqui, mas a minha cabeça tá em outro lugar. É tão difícil concentrar. Vocês têm essa dificuldade de fazer trabalho? Eu sempre tive na minha vida de estudante, eu estudei a minha vida inteira. Eu tinha problemas de concentração, eu não sabia o que eu tinha. Eu não conseguia prestar atenção do que o professor falava, eu não conseguia prestar atenção naquilo que eu lia. Aí eu desenvolvi uma técnica de estudar, ler alto e ensinando, como se eu estivesse ensinando para alguém. É a maneira mais fácil de eu conseguir aprender a fazer alguma coisa. Mas eu tô tentando fazer esse trabalho aqui, gente. Sabe que a sua cabeça, você tá lendo uma coisa, a sua cabeça tá em outro lugar. É difícil demais, gente. Ai, é muito difícil. Eu tentei gravar outro vídeo hoje, eu não consegui. Falando sobre os nossos sonhos, que a gente tem que dar prioridade aos nossos sonhos, realização dos nossos sonhos. Nós estamos ficando velhos, gente. A gente não tem muito tempo mais pela frente, né? Então, muitas pessoas falam assim, eu tenho que fazer os sonhos de Deus. Gente, Deus tem sonhos pra gente? Tem. Mas você tem que decidir. Você acredita em predestinação? Porque predestinação é você achar que Deus tem algo pré-determinado para você. Existe um chamado de Deus que é comum a todos. É claro que Ele dá dons diferentes para as pessoas, mas o chamado de Deus é comum a todos, né? Ele quer que todos nós ensinemos o Evangelho para as pessoas, falemos de Jesus, a gente venha fazer o bem para as pessoas. Não que a gente seja predestinado para alguma coisa, entende? Quando a gente acredita na predestinação, a gente assume um fardo muito pesado, como se a gente não tivesse vontade nem desejo nenhum, como se a gente não tivesse querer nenhum e só Deus tivesse querer. Muitas pessoas cristãs acreditam nisso e falam assim, não, eu não vou pedir nada para Deus, não. Eu vou pedir para Ele fazer a vontade dEle. Mas não é assim. E Jesus disse, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. O próprio Deus falou, eu falo isso sempre quando eu vou na capelania, com as pessoas que eu estou orando, assim, eu sempre, às vezes, eu cito isso. Falo, olha, o próprio Deus mandou a gente pedir, se Ele mandou a gente pedir é porque Ele quer dar. Então, se Ele colocou em nós, falou pra gente que a gente tem que pedir o que a gente quer, é porque Ele quer dar. Mas não significa que Ele vai dar tudo que você pede, mas você pode pedir o que você quiser. Então, eu estou numa fase da minha vida em que eu estou determinada a fazer tudo que eu quero. Não, eu estou falando de coisas ruins, mas eu falo dos meus sonhos que eu sempre tive na minha vida, que eu fui adiando. E eu tenho colocado isso em prática agora na minha vida e tentado realizar isso. Gente, apesar das minhas debilidades, né, desses problemas que eu tenho de concentração, de esquecimento, de TDAH, de não conseguir me manter muitas vezes numa coisa só. Eu perco o interesse pelas coisas muito rápido. Eu tenho hiperfoco demais em algumas coisas e em outras eu tenho total desinteresse. Eu luto contra mim mesma. É uma guerra diária. Mas eu determinei no meu coração que eu tenho que pôr força naquilo que eu quero. E lutar pra isso, né? Igual eu tô aqui fazendo esse trabalho, gente. Aqui, vou mostrar pra vocês. Peraí. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra enxergar. Então, eu tô tentando fazer esse trem aqui. Já tem dias. Toda hora que eu penso em fazer, eu falo, não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso agora. Nossa, me trava. Você também fica travado assim quando você tem alguma coisa pra entregar? Que você tem que fazer uma coisa. Gente, mas eu preciso fazer isso pra terminar esse curso. Mas lute pelas coisas que você quer. Gente, pra mim é muito difícil falar isso, porque eu desisto muito das coisas. Eu sou determinada quando eu quero muito, mas eu também desisto muito de muitas coisas e isso é ruim demais pra mim. Então, lute pelas coisas que você quer. A gente não tem muito tempo nessa terra, não.
É claro que o céu é mais importante, mas eu não aguento isso, gente. É claro que o céu é importante, mas Deus colocou a gente aqui para viver o tempo que a gente estiver aqui. É a mesma coisa você ir para uma viagem. Vamos supor, você vai... Eu vou viajar para Israel, né, em julho. Eu fico lá em Israel assim, não, eu não vou fazer nada, eu não vou passear, eu não vou curtir, eu não vou fazer nada, porque minha vida não é aqui, minha casa não é aqui, minha casa é lá no Brasil. É o contrário. Já que eu vou ficar pouco tempo aqui, então deixa eu aproveitar tudo que eu puder aqui. Por quê? Porque a minha casa não é aqui. E quando eu falo aproveitar a vida, não é aproveitar fazendo tudo de errado, é fazendo as coisas boas e lícitas que Deus colocou pra gente fazer. Você vai para um lugar incrível, lindo, maravilhoso, você vai ficar lá assim, sentada, deitada no seu quarto. Não, a minha casa não é aqui, então eu não vou preocupar com nada aqui, eu não vou fazer nada aqui porque a minha casa não é aqui. É o contrário, gente. Porque você tem pouco tempo lá, é que você vai curtir mais. O fato da vida ser curta é que dá mais ânimo na gente para viver intensamente as coisas que a gente quer. Então, não desista dos seus sonhos. Ainda que você tenha dificuldades, como eu tenho muita dificuldade de concentração, eu esqueço muito as coisas, eu me desanimo muito fácil das coisas. Mas eu tento lutar contra isso. Você também tem que lutar. Viu? Não desiste dos seus sonhos. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Mas não fica paralisada pensando assim, não, se for da vontade de Deus, ele vai fazer. Não, você que tem que correr atrás do que você quer. Agora, se é vontade de Deus ou não, ele vai mostrar. Mas se você ficar paralisado, nada vai acontecer. Entendeu? Então, beijo pra vocês, tá bom? É só um videozinho rápido. Tchau!